Amém, meus queridos? Amém. Vamos deixar aberto aí quando pedir os irmãos para ler juntamente comigo. São versículos conhecidos, mas quero aproveitar essa noite. Nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Meus queridos, preste bem atenção nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Antes de eu unir na Brasas Viva, congregava numa igreja, algumas pessoas sabem, que é conhecida, ou a igreja da Trindade, ou a igreja criteriana, que eles falam, né? E o Senhor tocou, o Senhor tinha mandado para me unir na igreja, aqui na Brasas Viva. E na época, sendo sincero diante dos irmãos, eu não queria unir, porque até então as igrejas unicistas tinham uma fama de ser uma igreja de heresia, uma igreja que não acreditava no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E isso desde essa época, até mesmo quando algumas pessoas comentavam, antes mesmo de unir na Brasas Viva, citando sobre as igrejas de heresia, eu falo assim: como vocês podem chamar uma igreja unicista de heresia, que se ela crê em Jesus, não é o que nós servimos? Então, ao mesmo tempo, estou falando que Jesus é herege, que é heresia servir a Jesus. Então, isso não entrava na minha mente, mas até então, na doutrina, nos ensinamentos que eu aprendi, até que o Senhor mandou unir na Brasas Viva. E quando Deus tocou para me unir na Brasas Viva, não era de visitar a igreja, Deus tinha mostrado, começou a usar profetas que eu não conhecia, começou a falar, e uma das visões Deus me mostrou a pastora, e na visão ela falava algo me chamando para mim conhecer aquilo que estava oculto. E aconteceu outras coisas na visão que, ao mesmo tempo, era Deus mandando unir na Brasas Viva, e era uma profecia para ser entregue à pastora Fátima, que vai cumprir no ano que vem. Não sei se ela já citou a igreja, se não citou, vou deixar para ela falar para a igreja o que é. E era na época que ainda era para unir, então Deus começou a incomodar até que unia aqui na igreja. Só que ainda eu não aceitava o ensinamento, sendo sincero diante dos irmãos, sobre a unicidade de Cristo, por causa que o meu coração estava alicerçado naquilo que eu tinha aprendido. E assim perdi muitas amizades, mas glória a Deus, aleluia por isso. E alguns chegavam perto de mim e falavam assim: irmão Fabiano, se você não aceita o ensinamento referente ao batismo, então por que você está lá? E eu falava: eu estou lá porque Deus mandou. Se Deus manda, temos que ser obedientes à sua palavra. Aleluia, Jesus. E eu falava assim: isso é a prova que Deus está lá, que se Deus não tivesse, Ele não mandava. Aleluia. Isso passou o tempo, e muitas vezes eu conversava até com o pastor Marcos, sendo sincero, pastor Marcos, mas é isso, é aquilo, ainda não entra, eu não tenho capacidade de compreender, não tenho capacidade de ensinar, e assim vai. Uma certa vez eu tive a oportunidade de conhecer um homem que foi considerado como o maior pregador dos tempos atuais, que é o Benny Hinn. Benny Hinn tem uma história extraordinária, principalmente em cima do que ele escreveu sobre Bom Dia Espírito Santo, um livro que eu aconselho os irmãos a ler. Benny Hinn é uma pessoa que você pode considerar uma pessoa da Trindade, da Triteriana. Por quê? Porque em todos os seus ensinamentos, em todas as suas palavras, ele sempre coloca o Espírito Santo na terceira pessoa bem distinta. Ele coloca sempre a parte, sempre colocava a parte. E eu ouvia muito a mensagem dele. E uma certa vez ele foi pregar aqui em BH, e Deus me deu a oportunidade de conhecer ele. E no meio da sua mensagem ele falou assim: o Espírito Santo está aqui. E pouco tempo para cá ele me revelou. Vocês sabem quem é o Espírito Santo? É Jesus em Espírito. Quando ele disse essa palavra, me deu um baque. Falei assim: meu Deus, um homem que você pode considerar o maior pregador, então maior intimidade, e só agora ele entender a unicidade de Cristo, só agora ele entender que não existe o Espírito Santo distinto, mas o Espírito Santo é Jesus em Espírito. Aleluia. Aí eu falei com Jesus naquela noite, eu estava com a minha esposa, assim, no tremendo que ele falou, um homem que é considerado como da Trindade,
Deus revelando para ele a unicidade. Aleluia. Aí Jesus abriu o entendimento e eu falei com Deus: Senhor, revela-me o teu nome. Me revela o teu nome. Porque Jesus, ele precisa se revelar. Muitas vezes a nossa palavra não consegue introduzir na mente da pessoa e explicar que é Jesus. Então nesse momento nós falamos: Jesus, revela o teu nome àquela pessoa. Glória a Deus. Para que ela possa compreender. Porque quando a gente cita sobre a unicidade de Cristo, é um mistério muito aprofundado. Se a gente aprofundar, é perigoso ser louco, não é, irmão? Mas se a gente não aceitar, nós perdemos a salvação. É verdade, meu Deus. E eu comecei a falar com Deus: revela, meu Senhor, o teu nome, para que eu possa compreender a tua unicidade. Porque se aquele homem, sendo um homem tão íntimo, mas só agora que o Senhor se revelou, eu não quero esperar, eu quero que o Senhor revele agora. E de um tempo para cá, Deus tem me dado entendimento e abrido entendimento a respeito da unicidade. Fala com convictos irmãos: eu sou unicista. Aleluia. Porque eu creio, como eu falei na igreja, no congresso, eu creio na manifestação. Jesus Cristo, ele é triuno. O que é a palavra triuno? Um ser manifestado em três formas. Jesus, ele se manifesta em três formas. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você que não é daqui entende. A gente acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, acreditamos. Mas acreditamos que ele se torna um só. Porque ele mesmo fala: quem vê a mim vê o Pai. Ele mesmo fala: eu sou Deus. E a Bíblia fala que há um trono no céu. Então cremos. Mas cremos que Jesus, ele se manifesta. E eu citei sobre Abraão, Isaac e Jacó, mas eu não vou ter tempo de falar. Quem sabe outra oportunidade. Sobre a manifestação, que como Deus fala, por exemplo, que eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é que ele é Deus de três pessoas distintas, ele é Deus de um só pessoa, de um só plano, de um só projeto. Porque Isaac se completa em Abraão, Jacó se completa em Isaac. Então ele é Deus unilateral. Ele é o Deus triuno, Deus único, se manifestado em três formas. Como no Velho Testamento o Pai Criador, como no Novo Testamento Jesus o Filho, aquele que foi enviado para morrer, e como nessa noite o Espírito Santo que está na sua vida. Não deixa de ser Jesus, não deixa de ser Ele, mas é um mistério muito complexo. Dentro da teologia, a própria teologia fala que não tem parâmetro para falar da Trindade. É um termo que eles criaram para tentar falar sobre as três manifestações, mas a própria teologia reconhece que só há um Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu quero tentar falar com os irmãos nessa noite, mas pede Jesus para revelar para aqueles que ainda têm, porque eu sei que na igreja tem pessoas que ainda têm dúvida. Eu sei que tem pessoas que congregam conosco e ainda não aceitou a unicidade. Então pede Jesus para se revelar, para que ele revele o nome dele na sua vida, assim como ele revelou para Paulo. Paulo achava que conhecia Deus. Aí Jesus falou assim: ei, Saulo, por que tu me persegues? Quem é? Sou eu, Jesus. Jesus se revelou para Paulo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nós lemos um versículo tão interessante. A Bíblia diz que o Senhor, ele se esvaziou. Quando Deus criou a terra, né? O Pai é aquele que cuida, aquele que cria. Quando Jesus criou, se tornou Pai da natureza, Pai dos animais e o Pai do Adão. Adão era considerado filho de Deus por sua criação. Mas por causa do pecado de Adão, Adão perdeu a paternidade de Deus. E ele deixou de ser filho para ser pecador. Sei o quê? Também. Então ele deixou de ser filho para ser criatura, para ser o pecador. A Bíblia fala que somos nova criatura. Aleluia. E com isso o plano redentor de Deus dentro da teologia sistemática é trazer o homem à salvação. Dentro da soteriologia, trazer o homem ao plano da salvação. O que eu estou falando para os irmãos é novo, mas quem acompanha o curso, para eles já está tranquilo, já sabe o que eu vou falar. E dentro do plano, Deus tem trazido o homem de volta para tentar registrar sobre ele a paternidade. E você conhece a história. Até que no
dia vem o cumprimento do Novo Testamento quando Deus se esvazia. O que eu vou falar com os irmãos aqui é um mistério que Deus começou a me mostrar na madrugada. Por exemplo, eu precisaria de um irmão bonito aqui, mas não tem. Eu não posso me representar que eu estou pregando. Então eu vou pegar qualquer coisa. Irmão bonito, vem cá. Deus te dá graça. Ele é bonitão. Deus dá graça. Vou tentar alguma coisa. Glória a Deus. Continua nessa fé. Supondo que Deus, tem nem lógica, né? Supondo que Deus, a Bíblia diz que Deus se esvaziou. Ele tirou algo de dentro de si ou por fora. Deus, Ele é todo perfeito. A sua glória, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Os seus atributos divinos o impede de pecar porque Ele é santo. Deus não conhece pecado, Ele não sabe o que é pecado. Para Ele pecado é morte. Se você adultera, para Ele o resultado é a morte. Se você fala uma pequena mentira, para Ele o resultado é a morte, porque não há medição de pecado, há medição de consequência. Mas não há medição de pecado. Pecado é tudo tamanho. Então imagina Deus santo. Mas o sonho de Deus é resgatar o homem. Então a Bíblia fala que ele se esvaziou. É como você pega o balão e esvazia, irmão. Notou? Você já notou? Eu também, né? Senão esvaziar mesmo. Aí ele esvaziou. Vou chamar outro irmão. Agora eu quero um irmão feio. Quem que vai vir aqui? Ei, irmão feio, chega aí. Eita glória, levantou a mão com toda a autoridade. Isso aqui, Senhor. Glorifica a Deus com as palmas. Eita glória. É porque você chamou o glória que Deus se livrou aí. Glória a Deus. Aí esvaziou, sobrou isso aqui. Esse menino é pequeno, é uma criança. Deus te dá graça, grande é o seu galardão do céu. Lá tem um corpo glorioso, lindo, você nem imagina. Aleluia, Jesus. Mas se você acha que você passa por provações, tem gente que passa melhor que a sua. Não é não, Richard? É. Aleluia. Então, e com a glória, toda a glória de Deus, Ele se esvaziou. A Bíblia fala que Deus é Espírito, não é? Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito e verdade. Então Deus é Espírito, revestido de toda a glória, que se torna Deus. Ele tirou toda a sua glória e veio o Espírito. Segura ali, irmão. Segura aí o Espírito, está ali. Aí a Bíblia diz que ele esvaziou e desceu. Vem. E a Bíblia fala que ele, o Espírito, entrou dentro do ventre de uma mulher chamada Maria. Ela era virgem, não tinha casado, era noiva, estava separada para casar. A concepção não foi por natureza humana, foi por natureza divina, porque ela não tinha contato com o homem, porque precisa o quê? Do óvulo e do espermatozoide. Como foi natureza divina? Ou Deus usou só o óvulo dela, ou não usou, para que não ficasse traços totalmente complexos da natureza humana. Porque a impecabilidade de Deus se torna, Ele é homem sem ter a sua natureza humana, no sentido do pecado. Então nasce Jesus. Mas isso, Deus se torna homem, porém, Ele deixa no céu a sua glória. Esvaziou-se e veio teu Espírito, e foi cobrindo-se por barro. Emmanuel, Deus conosco, o Imael, homem dentro do barro. O Espírito precisava. Foi questionado no curso. Mas por que então Deus não fez nascer ele por alto? Não, porque havia uma palavra profética, a semente da mulher. Então tinha que nascer de uma
mulher. E a palavra profética que Jacó disse para Judá: Judá, meu filho Judá, tu és um leãozinho, e terá um cetro que não se arredará. Por isso que a Bíblia fala: Jesus é o leão da tribo de Judá, por causa da palavra profética de Jacó. Então nasce Jesus. E Jesus nasce com uma união hipostática. Hipostática significa o quê? Ele tem, é uma só pessoa com duas naturezas: a natureza do homem e a natureza de Deus. Jesus é 100% homem. Jesus é 100% Deus. E por ele ser homem, a sua natureza humana, no sentido da palavra, não pecaminosa, mas tangível e sensível, ele adquiriu sensibilidade que todos nós temos. Jesus nasceu, foi ensinado pelo pai, foi ensinado pela mãe, foi crescendo em sabedoria. Mas Jesus, ele soube usar uma chave como fosse a 127, 220, porque ele sabia o momento de ele falar como homem e o momento de ele falar como Deus. Mesmo que ele se esvaziou, porém, ele ainda era conectado na sua glória. E para se diferenciar fica mais fácil: Deus, criação, palavra criador, pai, filho. Ele é filho de Deus. Lembra me Lucas capítulo 1, versículo 32. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Será chamado. É um título não dado por Deus, é um título dado pelos homens. Ele será chamado. Ele é filho de Deus? Vamos dizer no sentido que Deus é tão perfeito que ele mesmo se criou. Vamos colocar nesse sentido de palavra. Mas ele é o filho de Deus? Não, ele é o próprio Deus. Mas pelos homens, os homens deu ele o título. Ele será chamado filho de Deus. Então vamos colocar na nossa unicidade aqui em Cristo. Ele é filho de Deus? Não, ele será chamado filho de Deus. É um título. Missionário aqui é bonito? Não, mas eu vou falar que ele é bonito. Né, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. E ele foi crescendo nos ensinamentos. A Bíblia diz um certo tempo, ele lá, quando ele estava voltando, olhou a mãe: cadê Jesus? Voltou correndo, Jesus estava no meio dos doutores ensinando. Nossa, você está vendo que nós estamos preocupados? Olha o que você fez, olha. Meu chamado é cumprir a vontade do meu Pai. Mas por quê? É a natureza humana de Jesus falando. E como o homem tinha perdido a paternidade de Deus, Jesus estava tentando ensinar o homem, trazer o homem de novo à paternidade. Ei, meu pai! Mas nenhum homem pode chamar Deus de pai, mas Jesus estava ensinando que o homem tinha que voltar à sua paternidade, ao seu pai, como o filho pródigo. Aleluia. Então todas as vezes que Jesus ia orar, era ensinamento. Pai, pai, pai. Mas é a natureza humana de Jesus. Começa a dar uns toques assim para Deus, que Deus está olhando para lá. Ô minha glória, eu preciso. E quando Jesus conectava na sua glória, então a glória de Jesus se manifestava quando ele curava, quando ele libertava, quando ele transformava. É naquele momento que ele era Deus. Você quer ver Jesus e Deus agindo quase ao mesmo tempo? Porque era distinto, homem e Deus, mas unificado em uma só pessoa. É um exemplo que eu dei para vocês aqui: a arca. A arca da aliança era madeira, coberta de ouro, por dentro e por fora. A madeira de acácia, uma madeira incorruptível, perfeita, representa o homem perfeito que é Jesus. O ouro representa Deus em toda a sua glória. Então Jesus sendo coberto por Deus por frente e por fora. Então aqui há duas matérias, madeira e ouro, mas não deixa de ser uma só, que é a arca. Aleluia. Entendeu o mistério? Você também, você se representa em três. Você é corpo, alma e espírito, mas não deixa de ser uma só pessoa. E você de vez em quando se discute entre você mesmo, se torna doido.
Oh, meu Deus, a minha alma não vale nada. Oh, minha alma, por que você faz isso? Minha alma, oh, seu corpo miserável, eu vou espancar você. É uma briga entre o espírito, a alma, entre o espírito, o corpo, entre o corpo, a alma, torna uma bagunça. Mas você não deixa de ser uma só pessoa, com corpo, alma e espírito. Aleluia. Então Jesus, ele será chamado Filho de Deus. E ele teve o quê? Os seus sentimentos na terra, como Deus perfeito. Mas como homem, teve o seu sentimento tangível. Foi tentado para que os propósitos dele não se cumprissem. Mas a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Então essa natureza humana foi tentada para que o propósito seja cumprido. Mas Satanás, sabendo quem era Jesus. E a Bíblia diz, lá em João capítulo 19, versículo 28, lê para mim. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus teve? Sim. Faz cara que você está com sede, irmão. Não, vai, continua. Eu estou com sede. Glória a Deus. Esse aqui está morrendo de sede. Literalmente está morrendo. Misericórdia. Jesus teve sede. Está rindo, Deus? É sério. Jesus teve sede, muita sede. Vai, estou com sede, vai. Estou com sede, estou com sede. Glória. Misericórdia. Glória a Deus. Foi ele que levantou a mão, você viu, né? Você viu, né? Né, Deus? Foi ele que levantou a mão. Mateus capítulo 4, versículo 2. Após jejuar 40 dias e 40 noites, Teve fome. Teve fome. Não, começa a torcer de fome, não é fome mesmo. O que você está sentindo? Estou com fome. Aleluia. Eu não tenho nada na barriga, estou com fome. Jesus teve fome. Jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. E Satanás veio tentar ele depois que ele teve fome. Mas aí o que Satanás veio para falar na natureza humana de Deus? Se tu és Cristo, Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Lá vem a sua natureza divina. Não só de pão vive o homem, mas eu estou com fome. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás ia tentar a Jesus como Deus. Ei, pula aqui de cima que não vai acontecer nada. Os anjos dará ordem aos anjos ao teu respeito. Aí Jesus responde como natureza humana: não atentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás fica confuso. E agora? Eu falo com um homem, vem Deus. Falo com Deus, fala com homem. Lá vai Satanás mudar a chave. Ei, Jesus, está vendo esse reino aqui? Tentando Jesus como homem. Vou te dar tudo se tu joelhar, prostrar e me adorar. Aí lá vai Jesus falando: adorará somente o Senhor teu Deus. Estava sendo Deus, estava sendo homem, estava sendo Deus, estava sendo homem, estava sendo Deus, estava sendo homem. Santo Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, aleluia. Mateus capítulo 9, verso 36. Glória a Deus. Compaixão. Vendo a multidão, Jesus teve compaixão. Vai, faz cara de compaixão aí. Jesus teve compaixão. Jesus teve sentimentos humanos. João capítulo 11, verso 35. Oi? João 11, 35. Jesus chorou. Misericórdia. Que é isso, gente? É um ator. Só no roupier, mas é um ator. Jesus chorou.
Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 21. Aleluia. Deus maravilhoso. Quem abriu Lucas 10, 21 aí? Glória a Jesus. Falei não? Não. Aí alguém, será que alguém? Lucas 10, 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, da terra, que escondeste essas coisas ao sábio, inteligente, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim tem a prova. Jesus se alegrou. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve alegria. Esqueci um versículo que a Bíblia fala que quando ele chegou lá diante do poço, lá na Samaritana, a Bíblia fala que ele estava cansado. Jesus sentiu cansado. A Bíblia diz que quando ele estava lá no barco, ele dormiu. Jesus estava com sono. Jesus adquiriu todos os sentimentos tangíveis que tinha no homem. Jesus adquiriu. Preste atenção. Quando vocês for orarem, orem: Pai nosso que está no céu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Recebendo de volta a paternidade, porque os homens oravam somente Deus, 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 como pecador, ou como o irmão Luiz falou, como criatura. Mas Jesus estava querendo trazer o homem de volta, então já estava o quê? Preparando para ele. Não solta a fita não. Preparando para eles. Ei, quando vocês for orarem, diga Pai nosso. Quando vocês for pedir, diga Pai nosso. Quando vocês for me clamar, diga Pai nosso. Em todos os momentos você vai ver o Senhor agindo 100% Deus e 100% homem. Quando ele estava lá na transformação da água e do vinho, veio Maria falar assim: olha, o vinho acabou. Jesus, como homem, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, mas daqui a alguns minutinhos ele agiu como Deus, fazendo os seus primeiros milagres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que é complexo muitas vezes para algumas mentes a unicidade de Cristo, mas busque a Deus para que o Senhor venha falar com você. Aleluia. Jesus na terra ainda unificado com a sua glória que está no céu, porque a Bíblia diz: esvaziou-se, deixou, porque não tinha como ele descer na terra com a sua glória. Não tinha. E a Bíblia diz que Jesus estava na cruz do Calvário. Vai, irmão, na cruz. Isso, na cruz do Calvário. Nas suas palavras ele disse: Pai, perdoa-os. Completa: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Nesse momento Jesus ainda continuava homem, 100% homem, e diminuindo o seu 100% Deus. Jesus foi renunciando, que a Bíblia fala que mesmo sendo igual a Deus, se humilhou, esvaziou, tornando servo, e além disso foi mais obediente ainda. Mesmo depois que ele se tornou servo, se tornou mais servo ainda, se humilhando ainda, até chegar à morte de cruz. Por quê? Porque naquele momento Jesus deixa de ser 100% Deus e se torna 100% homem. Nesse momento ele não fala Pai, ele fala Deus meu, Deus meu. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Deus meu, Deus meu. Aleluia. Nesse momento ele não era mais filho, mas ele era o quê? Pecador. Nesse momento ele não era mais filho, nesse momento ele era criatura. É nesse momento que houve uma troca de quê? Os pecadores e filhos. Pecador e filhos. Aleluia. Ele não mais chama Deus de Pai, mas ele fala: meu Deus, Deus, Deus meu. Já não era mais um homem perfeito falando, era um pecador, porque a Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas transgressões, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Aquela ira que caía sobre nós foi levada tudo para Cristo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pisou nas feridas para que nós trazêssemos
foda-se, Deus não olhava, e todas as oportunidades que Deus tinha, Ele consumia. Na época de Noé, na época de Ló, na época que o povo atravessou o Mar Vermelho, na época do pecado lá no deserto, na época de Jericó, todas as oportunidades, quando Davi foi contar o povo e Deus virou, todas as oportunidades que Deus teve, caiu sobre eles a ira. Mas por quê? Porque Deus é santo, Ele não entende pecado. Mas neste momento Jesus estava como pecador e Ele sentiu a rejeição, como o homem sentia a rejeição de Deus. Por isso que Ele falou: Deus meu, por que tu me rejeitas? Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. É o único que pode falar: eu sei o que é ser pecador. Ser pecado. Espera aí, dobra a glória não. Você está morto, né? Ele morreu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu esqueci de segurar ele. Aleluia. Ele sabe o que é ser pecador. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é ter sede. Ele sabe o que é sentir tristeza. Ele sabe o que é sentir alegria. Ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é sentir ira. Ele sabe o que é sentir medo. Aí você pode dizer que Jesus te compreende. Por quê? Porque Ele sentiu o que você está sentindo. Só que aquele espírito que entrou desse corpo, se tivesse voltado para dentro da sua glória, ficaria no mesmo. Era um Deus 100% Deus. Não ia te compreender mais do mesmo jeito. Porque o Espírito, a Bíblia fala que quando nós morrer o Espírito vai voltar para o Espírito é santo. Então o Espírito entrar para dentro da sua glória ia ficar na mesma, não ia entender. Você ia continuar, então não ia fazer sentido o sacrifício. Mas não aconteceu isso. A Bíblia diz que no terceiro dia Jesus ressuscita aí. Aleluia, Jesus. Ressuscitou com o corpo glorificado, com o Espírito dele, que é Deus, e com o corpo humano glorificado. Não tinha sangue, para quem não sabe, porque o seu sangue foi todo derramado. Como eu disse na última aula, o sangue representa a vida. Se perde o sangue, a morte chega. Jesus ressuscitou no corpo glorificado, não precisa mais de sangue. Por quê? Porque Ele é a própria vida. A morte já não pode mais atingir. E o sangue que foi derramado como sangue do Cordeiro foi derramado para sempre, na minha vida e na sua. Então é somente corpo e espírito. Corpo e espírito. E Ele ressuscitou no corpo glorificado. Porém, ainda que Deus ressuscitou no corpo glorificado, ficou ainda os sentimentos humanos, tangíveis. E como prova nós vemos quando Ele mostra para Tomé: olha aqui as marcas. Ficou no meu corpo glorificado. Olha a marca da lança. Ficou no meu corpo glorificado. Por mais que eu ressuscitei como Deus, ainda eu tenho um sentimento tangível. Aí o que acontece? Jesus vai, despede dessa turma esquisita aí. Tchau. Achei que ele ia cantar uma música aqui agora. Aí Jesus volta lá para a glória, não em espírito, mas o corpo glorificado. Porém, não tem como Ele voltar como era antes. Ótimo. Eita, forte, hein? Aí é o que? Eles se unificam, abraçam um ao outro aí. Abraçam o outro. Eles voltam a ser uma só, mas com as duas naturezas ainda: a de Deus e a de homem. Glória a Deus. Esse não é antibíblico, não. É revelação, está escrito lá em 1 Timóteo.
Né, irmão Luiz? 1 Timóteo 2,5. Há somente um Deus. Há somente um mediador. Aleluia, Jesus. E esse mediador é o único que pode representar você e Deus, que é Jesus Cristo, Glória a Deus. homem. Quer que eu te explique o mistério? Jesus, Deus. Jesus, homem. E o único que pode representar entre você e Jesus, Deus, é Jesus, homem. Aleluia, Jesus. Mas como ele uniu a sua glória, então o que ele faz? Sabe aquele mesmo Espírito que desceu para unificar o corpo, já que eu uni minha glória, o mesmo Espírito que sou eu, lá no dia de Pentecostes. Aleluia. Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus, Deus. Jesus, homem. Jesus, Espírito dentro de você. Jesus, Pai. Jesus, Filho. Jesus, Espírito Santo. E não existe ninguém que pode ser mediador entre você e Jesus, Deus, a não ser Jesus, o homem. Por quê? Porque Jesus, Deus, não te entende. Eita glória. Jesus, Deus, não te compreende. Por quê? Porque Ele é imutável. E um dos seus atributos é, Ele é santo. E a sua santidade não pode entender o seu pecado. Porém, Jesus, homem, te entende. Porque Ele se tornou pecador em seu lugar. Então é Ele que tem que mediar entre você e Ele mesmo. Jesus, Deus, não te entende. Jesus, homem, te entende. Jesus, o homem, teve sede. Jesus, Deus, Ele é a fonte da água da vida. Como o homem teve fome, como Deus é o pão da vida, como o homem foi cansado, como Deus, Ele é o fardo suave sobre a tua vida. Como o homem, Ele dormiu, como Deus, Ele é o guarda que não dorme. Como o homem, Ele morreu, mas como Deus, Ele vive eternidade, eternidade. Porque Ele diz, eu sou Deus. Como o homem, Ele se tornou servo. Como Deus, Ele é rei. Como o homem, Ele estava na manjedoura. Como Deus, sentado no grande trono branco. Como o homem, Ele entrou sentado no jumento. Mas como Deus, virá no cavalo branco. As suas costas está escrito, Rei dos reis, Senhor dos
começa sendo Deus, salva, salva, salva. E Jesus, o homem, começa a brincar entre os dois, dizendo: calma, calma, Jesus Deus, calma, calma, porque eu estou ouvindo a oração da minha serva e eu vou salvar aquela vida. Da mesma maneira que você tem questionamento contigo, alma, eu não te entendo, espírito, corpo falho, Jesus também entra em questionamento com ele mesmo. Calma, o meu lado humano entende, o meu lado humano compreende, o meu lado humano livra, o meu lado humano protege. Eu não posso fazer ainda, eu não posso tocar, eu não posso ainda descer, porque ainda há almas para me salvar, por causa da oração do meu servo, da minha serva. Ainda há pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vós, bisavô, sobrinho, sobrinha, tio para me salvar. Ainda há vizinho para salvar. Eu compreendo, porque eu senti a dor de ser rejeitado por Deus. Eu me tornei pecador e eu não quero que nenhuma alma se perca. Xirimandos de cama. E quando chegar o dia que giribando, que o Espírito se recolhido e o Senhor vir buscar toda a sua igreja, todos aqueles que o Senhor compreendeu a oração, que o Senhor compreendeu o clamor, que o Senhor compreendeu a intercessão. Então tem o mistério da revelação de Cristo na tua vida. Não há ninguém que pode ser mediador entre você e a Deus, entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz, antes de finalizar os dois aqui, a Bíblia diz que quando Estevão olhou para o céu, viu Jesus, viu Deus, a sua natureza, viu Deus, o único Deus, nas suas duas naturezas. O que ele diz? Eis que eu vejo a glória de Deus e Jesus sentado à sua direita. Ele viu Jesus Deus e ele viu Jesus homem. Nesta noite Jesus vai se revelar para você entender o mistério. E quando você compreender o mistério da revelação de Jesus, não há Satanás que vai te barrar, não há inimigo que vai te impedir, não há barreira que vai ficar no seu caminho. Deus vai abrir a porta onde não há porta, Deus vai dar chave onde quem não tem chave, Deus vai curar, vai libertar, vai renovar, vai transformar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Poxa, vai mantos de canta lá para subir. Ei, Jesus. Glória a Deus. Xerimanto de canta lá para subir, o manto de canta lá para subir. Ei, Jesus Cristo, homem. Oh, Senhor, contigo nós estamos crucificados para receber o reino da vida eterna. Não há ninguém que pode te representar, não ser ele mesmo. Não há pai, não há mãe, não há juiz, não há advogado. Não há ninguém que pode te representar, a não ser Jesus Cristo. Porque quando ele morreu, o véu do santuário, aquilo que dividia, foi rasgado. E hoje você tem a comunhão. Você pode chamar Jesus de Pai. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Xerimanto de canta lá, Xerimanto de canta lá para subir. Jesus veio buscar o que havia perdido. Hoje você não é mais uma criatura, você é nova criatura. Hoje você não é mais uma criatura, você é uma nova criatura. Você não precisa mais chamar Deus, você tem que chamar Pai. Porque o Jesus trouxe você de volta na paternidade dele. Eis-me aqui, meu filho. Pode me pedir. Pede o que queres, meu filho, que eu vou te dar. Fecha os teus olhos. Xerimantos de canta lá para subir. O Espírito de Jesus está aqui nesta noite.
Então